Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Encontro Inteligente. Como eu prometi na semana passada, nós hoje daremos continuidade àquele bate-papo fantástico com a Dani Borges. Naquela primeira abordagem, ela falou muito da atividade profissional dela como advogada, mas ela tem uma especialização adicional dentro da área de terapias integrativas. E naquele momento ela explicou muito o que são essas terapias integrativas. Hoje nós vamos dar continuidade, é quase como uma viagem de como esse mundo das terapias integrativas pode favorecer o dia a dia de qualquer profissional. Fique atento que vale a pena esse bate-papo, porque a Dani é realmente uma pessoa maravilhosa, muito gentil, e foi com eu tenho muita gratidão até pela participação que ela teve aqui no nosso encontro. Um grande abraço, vão acompanhando então o bate-papo, a sequência, né, daquele bate-papo com a Dani. Do Renascimento é uma condução bem resumidamente assim, e é muito interessante nessa abordagem também do autoconhecimento. E ela precisa de uma formação específica para ser feita, porque é algo sério, né? A gente tem que pensar sempre assim, que essa parte que a gente mexe energeticamente e no inconsciente, né, que a gente chama assim, são áreas sensíveis de cada pessoa. Então, são áreas que a gente precisa mesmo de ter experiência e formação para conduzir. É algo que é importante as pessoas saberem também, né, de procurar sempre alguém que tenha formação para fazer essas conduções, porque elas realmente mexem, né? A gente às vezes acha que é algo muito simples, não vai mexer em nada, mas quando a gente fala de energia, mexe bastante na gente. Eu te fiz a pergunta porque, como você, de certa maneira, o renascimento, ele trabalha em um processo diferente, algumas coisas que a hipnoterapia também trabalha, né? Trabalha, Na hipnoterapia, a gente também pode acessar momentos de infância, por exemplo, fazer conduções dessa forma, com alguma diferença dessa condução do renascimento, que é pela respiração, mas elas se assemelham. Assim, o interessante é que todas essas práticas, e aí hoje você vai ver um monte de práticas diferentes, né? A gente citou aqui algumas delas, alguns nomes, mas tem várias, e todas têm esse propósito e essa condução, né? De mexer e da gente poder equilibrar energeticamente, da gente poder acessar, às vezes, alguma informação que a gente não está vendo ali, mas tudo para o nosso equilíbrio, né? Então, tem várias conduções dessa forma. Na hipnoterapia, a gente tem, sim, uma condução que a gente pode ir à infância, que não vai ser pela respiração, vai ser guiada somente. E aí, com essa diferença do renascimento. E a outra técnica que eu falei foi a fotografia Kirlian. Isso, a fotografia Kirlian, assim, também. O que eu acho bem interessante trazer sobre isso, e aí, por exemplo, tem uma prática que eu faço, que a gente chama de leitura de aura, porque a gente tem esse campo energético. O que vem na fotografia é que você consegue... A gente precisa, às vezes, muito dessa visualização, né? Às vezes as pessoas precisam até para entender, às vezes até para acreditar. Então, é o que a fotografia ali permite que a gente veja. Mas esse campo energético nosso está o tempo todo aqui emitindo informações sobre a gente. A fotografia traz isso nesse formato do que eles chamam aí da foto, e tem outras técnicas que fazem isso. Por exemplo, eu faço a leitura de aura, que é o que o campo energético, por exemplo, o seu campo energético me diz sobre você nesse momento, porque a gente está o tempo todo emanando energia. Por favor, não leia. Não, eu só leio com a permissão da pessoa, não se preocupe. É algo que, é isso que eu falo, é algo muito sério, assim, a gente tem que ter a autorização da pessoa, e a pessoa tem que estar querendo acessar essas informações. Mas é tudo sempre com esse foco de autoconhecimento, de equilíbrio energético, de poder refletir, assim, mais bem-estar, mais qualidade de vida, para a gente poder ir acessando esses campos de tranquilidade que a gente tem, a gente já possui na gente, né? A gente tem muitos recursos internos,
e a gente vai esquecendo ao longo da vida de como usar, de como podemos acessar esses recursos. E a gente esquece. E é meio que assim uma lembrança, assim, eu lembro, tá aqui, tá comigo, eu tenho respostas comigo. E é muito E nesse caminho. você como uma profissional com essa expertise, você sugeriria que as pessoas fizessem um trabalho preventivo nesse sentido? Ou vale a pena fazer um trabalho preventivo e fazer esse trabalho em torno dessa alternativa, desse trabalho alternativo? Ou você acha que, de certa maneira, as pessoas acabam recorrendo à solução apenas quando elas estão diante de um problema? E aí eu achei ótima essa pergunta, porque são duas questões assim, que eu acredito fortemente. Uma tem isso que você mencionou agora, né? Tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, né? Do mar agitado é que faz bom marinheiro. O que acontece? As pessoas normalmente procuram quando elas já estão com a dificuldade ali instalada, seja qualquer que seja a dificuldade. Então, elas normalmente procuram quando elas já têm um problema. E eu acredito muito na resposta preventiva, tanto das terapias integrativas, quanto o que eu trago muito na mentoria de qualidade de vida, que são os hábitos que a gente traz para a nossa vida. E por que isso? Porque o que eu mencionei agora há pouco, né, do nosso campo energético, já existem vários estudos que, inclusive, como tem uma parte muito específica, né, assim, principalmente médicos que precisam dessa prova científica para validar alguma informação, né, vários estudos foram crescendo nessa área. Então, tem estudos feitos com aparelho de ressonância magnética, tem vários estudos que depois, em outra oportunidade, eu posso até detalhar eles aqui, mas que muitas vezes, primeiro, qualquer questão nossa surge antes no nosso campo energético. Então, a gente consegue perceber primeiro no nosso campo energético, só que vai passando, 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 até que ele se instala no nosso físico. Então, para mim, na minha visão, é muito importante esse olhar anterior, esse olhar preventivo, da gente poder estar olhando sempre para esse nosso outro campo, que é o energético e o emocional, né? Porque o emocional interfere na nossa energia e vice-versa. Então, essas duas questões são muito importantes. Então, quando a gente olha isso preventivamente, a gente está olhando para a nossa saúde, a gente já está olhando para estar bem no dia, para estar bem sempre que eu falo na vida. E aí, o outro Agora, ponto. existe eu só queria que você associasse nisto que você está falando a questão dos remédios, né? Porque algumas pessoas que seja dentro de uma visão de correção de um problema, de solução de um problema, ou mesmo até às vezes quando alguém vai fazer um acompanhamento preventivo, às vezes a pessoa traz o hábito de tomar alguns remédios. E alguns remédios que acabam sendo fortes, né, dentro do próprio contexto da psiquiatria. Então, como é que funciona a questão da energia, o tratamento com a energia, quando a gente pensa que a pessoa está, de alguma maneira, alterada a partir de remédios? E eu acho que isso hoje acontece com muita gente, até porque, não sejamos hipócritas, a gente sabe que tem gente que faz automedicação e toma algumas coisas sem acompanhamento médico, e aí chega para fazer seja um tratamento que ela queira como prevenção ou alguém, até de solução de um problema. Como é que entra a questão do remédio na sua abordagem? O meu papel sempre vai ser de auxiliar, né? Então, assim, quando a pessoa chega e ela já toma alguma medicação, e principalmente, né, a medicação já foi passada por um médico, né? Eu nunca vou entrar na área da medicina ali que já passou aquela medicação. O que eu busco fazer é complementar, né? Então, eu vou buscar formas dela se equilibrar energeticamente e emocionalmente, mentalmente, trazer esses elementos, né, que compõem esse bem-estar e essa saúde. A intenção é que, com o tempo, ela, junto com o seu médico, possa ir vendo que ela possa ir
largando aquela medicação, diminuindo a dose, né? Mas isso sempre, e eu sempre falo, né, para os meus pacientes, assim, que eles têm que sempre conversar com o médico deles, né? Vai ser uma decisão deles com o médico. Mas o que eu vou buscar trabalhar é para ela ir, para a pessoa ir se sentindo bem, para a pessoa ir se sentindo melhor e trazendo esse equilíbrio energético e para que isso vá refletindo em como ela está. Aí a consequência assim, que eu sempre espero é que ela consiga ir deixando o remédio dela, mas sempre com a orientação do médico dela. Então, eu sempre falo Mas que é pela algo forma que o associado. remédio tem o médico. E se Desculpa, ela não se entendi. automedica, se a Ah, pessoa tem o hábito de automedicar? a minha orientação vai ser para ela procurar o médico para ver se realmente aquela medicação é necessária para ela, né? Porque eu acredito que muitas vezes a pessoa precisa de um medicamento, ou ela precisa junto de um psicólogo, por exemplo. Então a ideia é trazer vários elementos para a pessoa se sentir melhor. E aí cada um na sua área, né? Cada um no seu campo de atuação. E a minha busca é para que ela possa ir se tornando menos dependente, acessando seus recursos internos, que é o que eu acredito ali que dá suporte para ela, mas sempre orientando para que ela procure o médico dela. Se for necessário, vai precisar de um psicólogo que ela tenha, esse acompanhamento psicológico, para que possa ir integrando mesmo todas essas ações para a pessoa mesmo se sentir bem, se sentir melhor e ficar bem, que essa é a minha intenção. Assim, eu sempre busco que a pessoa tenha mais qualidade de vida e mais bem-estar. É o que eu Agora, busco eu vou sempre. aliviar um pouco, eu vou aliviar, a gente está numa coisa assim, um assunto bem pesado. Agora, você já teve alguma pessoa, seja homem ou mulher, cliente do seu trabalho, que falou assim, que chegou e quando viu assim, pô, mas esta mulher aqui tinha um problema e resolveu o problema correndo, arrumando alimentação, fazendo uma série de práticas de terapias e tal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar, eu vou me inspirar e vou fazer a mesma coisa. Já aconteceu isso? Não, não aconteceu, mas eu busco muito assim, o que eu quero É trazer. inspiradora, né? O que eu quero mostrar para as pessoas é que é possível. Só que eu sei que às vezes vai ser muito difícil para as pessoas passarem por esse mesmo caminho. E aí, como eu passei, o que eu busco trazer, por exemplo, na mentoria é que hábitos você traz para o seu dia que vão te ajudar. Então, por exemplo, assim, e isso foi muito da psicologia positiva, né? Eu tenho alguns hábitos e algumas coisas parecem, para algumas pessoas, parecem besteira, mas tudo tem uma explicação científica por trás. Então, por exemplo, eu estou num dia que foi muito difícil para mim, que acontece, eu tenho dias difíceis, né? Eu tenho dias que é muita pressão, que foi realmente difícil. E às vezes eu preciso parar um pouco e fazer respirações. E são os momentos de pausa, a gente precisa ter pausa. Então eu busco trazer isso para as pessoas, faça suas pausas. Eu busco trazer o caminho que deu certo assim para mim, que a pessoa possa trazer para a vida dela. E quando, por exemplo, eu vou falar de atividade física, é o que cada um vai ver o que faz sentido para si. Para mim foi correr, para a pessoa pode ser caminhar, pode ser dançar, pode ser jogar futebol, não precisa ser nada igual, mas ver que tem possibilidades. O que eu busco trazer é esse óculos, assim, olha outras possibilidades, você tem uma forma de viver mais leve. Então, nunca aconteceu ainda da pessoa ir fazer o mesmo caminho exatamente que eu fiz, mas eu busco isso, trazer mesmo esse olhar. E aí, como eu já passei esse caminho e aí eu fui vendo e estudando o que dava certo, a minha intenção é, olha, as pausas são importantes, elas me ajudam ali no dia. Quando eu falo da gratidão, e não é para ser uma coisa clichê, né? Porque gratidão às vezes vai virando algo, vamos ser gratos, né? E não é isso. A gratidão, por todos os estudos que já foram realizados, ela vai nos ligando ao que é positivo. Então, quando eu paro hoje, no fim do meu dia, e penso 3 coisas que eu tenho para agradecer hoje. Quando eu pensar em 3 coisas, e muitas vezes são coisas simples, mas eu vou pensar nessas 3 coisas, eu vou me conectar ao que foi positivo no meu dia. E isso vai mudando conexões neurais, porque a gente tem a neuroplasticidade que estabelece novas conexões no nosso cérebro. Eu vou dando um outro olhar, porque se eu estou muito acostumada a ver o que é negativo, eu preciso estabelecer como se fosse um exercício aqui para o meu cérebro. Então, eu vou trazendo esses exercícios para trazer um olhar para o que dá certo. Tem coisas que não deram certo, eu não vou negar essas coisas que não deram certo, eu vou acolher. Eu fiquei com raiva, eu vou acolher. Mas eu também vou ver o que deu certo e o que foi bom no meu dia.
E isso vai trazendo novas conexões para o meu cérebro e vai mudando o meu olhar para a vida. Por isso eu até brinquei, acho que tem cores novas até que eu não via antes, porque hoje eu consigo perceber. E eu tenho muito para mim que foram novas conexões que, com o tempo, foram sendo introduzidas no meu cérebro, no meu corpo, gerando novas reações bioquímicas. Então, são esses hábitos. E é isso que eu busco sempre mostrar, que é possível. Agora, uma pergunta que me surgiu é o seguinte: aonde, se é que entra, aonde entra a religião? Ou a prática da religião? Ai, Mário, ótima essa pergunta, assim, porque muitas dessas Tá questões vendo? parecem... Você já pode colocar isso como positivo hoje à noite. Adorei, ótimo. Mas com certeza, eu falo assim brincando, mas eu coloco várias vezes assim, uma conversa, hoje eu vou colocar meu bate-papo com o Mário de meu momento de gratidão, muito bom, sabe? Assim, são momentos de gratidão. E isso, e olha, eu comecei fazendo 3 vezes assim, 3 coisas para agradecer no dia, e surgem muito mais que 3 todas as vezes. Então, um convite que eu faço aí também. E até me perdi da pergunta, desculpa. Fiquei tão feliz. Ah, da religião, desculpa. Isso. Eu sempre desvinculo da religião. Apesar de ter muitos conceitos que são próximos de religião, porque, por exemplo, eu falo de amor, eu falo de gratidão, de ter empatia, de você se conectar com você, de você olhar o outro também. Só que isso são práticas para você, não tem ligação com religião. A meditação não tem ligação com religião. Então, você não precisa ter nenhuma religião, e eu não busco trazer religião nenhuma. São práticas para você viver melhor. Se você tem uma religião, vai ser bom, né? Porque você tem essa conexão com a espiritualidade. É importante também para convicções que a gente tenha. E não importa qual seja a religião. O importante é você saber que essas práticas, comprovadamente, elas têm efeitos benéficos no corpo e não estão ligadas à religião. São práticas de vida mesmo. São práticas para a gente. Porque eu tenho uma interpretação, eu vou comentar aqui, gostaria até que você desse sua opinião a respeito. Na medida que a pessoa tenha uma religião, independente de qual seja, a prática religiosa fará com que ela, em alguns instantes, esteja em conexão mental e espiritual dentro daquela prática da religião que tem. Ou seja, de novo, independente da religião, cada religião tem as suas práticas, a sua forma de integrar o ser humano, mental e espiritualmente, com um ente superior. Tá certo? E aí, nesse instante em que a pessoa que tem uma religião e que pratica esse ato de espiritualidade e digamos, é um momento só seu ali, e junto com essa entidade superior, com esse Deus, né, que está sendo o parceiro naquele instante, esse é um momento em que a pessoa está falando consigo mesma, está se integrando através desse caminho ao todo que é o universo. E com isso, de certa maneira, ela está entrando num momento positivo, num momento de energia positiva. Como eu não sou exatamente o profissional desta área que você é, às vezes me faltam algumas palavras para explicar direitinho toda essa relação. Mas o que eu interpreto é isso, é que quem tem alguma religião e pratica a religião, no momento em que está praticando, seja em casa, seja na igreja, ou num templo, ou onde for, ela estará em conexão com o universo, através do espírito e da mente. É isso? Sim. É isso. Eu vejo a religião, ela vem reforçar isso. Se a pessoa tem uma religião, ela tem uma condução, né, uma prática, costuma praticar a religião, qualquer que seja, vai fortalecer tudo isso, porque ela tem algo maior que ela acredita, e isso tudo fortalece essas nossas convicções, né? Eu acho que é importante, e aí eu vou trazer de novo como eu associei
as outras questões antes. Quando a pessoa, por exemplo, tem um psicólogo, são coisas que fortalecem, às vezes ali no caso dela. Para mim, a religião vai fortalecer essas práticas porque ajuda a pessoa a ter essa conexão que você comentou, né? Que às vezes eu vou chamar conexão com o universo, conexão com todo, conexão com Deus, não importa a crença da pessoa, mas isso vai fortalecer porque ela tem algo mais firme que ela acredita, então é importante e fortalece. Mas também, se a pessoa não tem essa religião, o importante é ela ver que ela tem esses recursos internos. Não é uma coisa não exclui a outra. Elas, se tiver, elas vão se complementar, se associar, se fortalecer e vem aí trazendo mais benefícios. Se a pessoa não tem, ela usa os outros recursos que a gente tem e aí que a gente sabe de energia. E o que eu busco muito trazer existe muita energia positiva aqui disposta para nós e a gente conseguir acessar. A forma que a pessoa consegue acessar, eu vejo assim como caminhos. O importante é a gente ter essa consciência e aí o que eu busco muito é esses hábitos assim que eu acredito que ajudam a pessoa a conectar com si e com essa energia e com o que ela acredita da forma que for. Você sabe que é uma pena que o tempo corre rápido, né? Muito rápido. A gente ainda está numa conversa, num bate-papo aqui legal, mas a gente o tempo está estourando. E eu queria lhe perguntar: existe algo que, dentro desta nossa conversa, você gostaria de ter falado e não falou? Ou algo que você gostaria que eu tivesse lhe perguntado e eu não lhe perguntei? Não, eu acho que a gente trouxe muitos elementos, assim, que eu gosto muito de falar sobre isso e que eu acho que são muito importantes. Então, eu tenho aqui só agradecer mais uma vez você ter dado a oportunidade de falar sobre isso. A única coisa que eu queria reforçar mesmo é que, além das terapias integrativas que a gente comentou, eu falei aqui por alto desses hábitos e é meio que um convite mesmo que eu faço, assim, para todo mundo, né, que for aqui nos escutar, nos ver, é que a gente tem hábitos que a gente pode ir introduzindo na nossa vida. E aí eu vou dar como exemplos que são coisas simples, mas que fazem diferença. Que eu comentei dois, que é fazer pausas, a gratidão, é você estar no momento presente, você se fazer presente ali, você está apreciando o momento presente. Então, com isso, você consegue apreciar coisas simples e ver, às vezes as coisas simples não são tão simples assim. E, enfim, a gente tem várias formas de ir trazendo bem-estar e mais qualidade de vida para a gente. E aí é o que eu sempre falo, a gente não precisa ser monge para isso. A gente pode ter a vida aqui da forma como a gente tem, mas ir trazendo hábitos para isso. Então eu queria muito reforçar dessa possibilidade que nós temos nas nossas mãos de acessar recursos que já são nossos aqui e que não são complicados, eles são simples e estão disponíveis para nós. Você falou uma coisinha que me lembrei, algo que o nosso amigo Marcos, né, que nós já estamos aqui, ele fala sempre, que a gente tem que tomar cuidado para quando nós olhamos para algo, a gente verificar se a gente não está usando uma lente desfocada ou uma lente suja, e com isso a gente está olhando para algo e está vendo o que não é exatamente aquele algo. É o que outras pessoas dizem, você, quando está presente, se faz presente, você vê e enxerga, né? O duro é quando alguém vê, mas não enxerga exatamente aquilo que está vendo. Esse fica como um recado final que eu agreguei a tudo isso que você falou agora, que é muito legal. E Dani, uma pergunta final. O Dani é de Daniela ou de Daniele? É de Daniele. É Daniele. Com dois L's ou com um só? Com dois L's. Daniele com dois então L's. Tá bom, então e tá eu bom. quis deixar o Dani, e aqui é justamente porque eu quero sempre essa... já todo mundo me chama de Dani, é natural isso, as pessoas leem meu nome e me chamam de Dani, mas é essa proximidade, assim, que está próxima mesmo de todo mundo e todo mundo próximo a mim como algo... E o Dani é isso, que é isso que eu quero, todo mundo assim, junto, e eu sinto todo mundo assim no meu coração, e o Dani é para aproximar, mas é de Daniel.
Então tá bom, é porque para quem está nos vendo sempre poderia surgir essa dúvida. Eu já sabia. É, Daniele então, com 2 L's. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, pela atenção e, como eu sempre aviso para as pessoas, da minha parte, o que eu gosto é de tentar ajudar as pessoas a atingirem o sucesso da forma como elas entendem o sucesso. Em parte, isso vem com informação, conhecimento novo, e você acabou de ajudar muita gente com tudo isso que trouxe, todas as informações e dicas que deu. Um beijo para você, meu agradecimento, e até uma outra vez. Eu agradeço muito, Marcos, mais uma vez, por essa oportunidade, por essa abertura. E, como a gente comentou agora há pouco, você, esse momento, essa oportunidade está na gratidão no meu dia, que realmente eu fico muito feliz por esse espaço, essa oportunidade de falar sobre isso. E eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada. Até mais, então. Até. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Então, foi legal esse papo, né? Agora, para você que acompanhou este nosso encontro inteligente, não pode perder o próximo, que será tão legal, tão gostoso quanto esse. Até a semana que vem. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã. Com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas. Aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.